Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto, no nosso encontro de domingo aqui, dia 12 de janeiro, um janeiro que começa morgado, todo mundo aí ainda em ritmo lento, né? Eu não concordo com aquela ideia de que o Brasil começa depois do Carnaval. Começa depois do Carnaval por uma certa burguesia brasileira que tem tempo, dinheiro para fazer férias e tudo mais. A imensa maioria dos brasileiros já está no batente, já está trabalhando, como mostra efetivamente as grandes cidades, né? Não tem essa história aí de, depois do Carnaval. Mas a verdade é que o processo de tomada de decisão, as grandes discussões, elas realmente acabam ficando um pouco mais para frente, até por conta do próprio andamento que a gente tem que dar aí nas instituições, especialmente o parlamento brasileiro, né, que marca muito isso tudo. Então, um janeiro que começa morgado, um janeiro que começa com um ar preguiçoso, mas um janeiro de um ano muito complicado, né? Eu estava conversando com o nosso convidado de hoje aqui no backstage, né, na parte de trás, se você preferir, e ele estava exatamente dizendo isso, que julga que esse ano de 2025 vai ser um ano muito complicado. Eu tenho dito em alguns lugares que o ano de 2025, na realidade, é um 2026-1, né? Nós já estamos em campo eleitoral, eu acho que a partir de março a coisa vai ficar ainda mais evidente. Tudo o que o centro e a direita puder reduzir de poder do presidente Lula já vai ser feito a partir de agora, e a gente vai ter que se segurar aí no pincel para que o ano seja minimamente navegável, né? Como você sabe, nós estamos todo mês de janeiro fazendo uma retrospectiva e uma asserção. A gente pensa como é que foi o 2024 e imagina como o 2025 pode ser. E primeiro programa que nós fizemos com isso, nós fizemos sobre educação, o segundo nós fizemos sobre economia, e hoje a nossa proposta é conversar sobre movimentos sociais. Movimentos sociais em 2024, como foi o ano de 2024 para esses movimentos sociais, e como foi, e como será, ou como a gente pensa que pode ser o ano para 2025, né? Esses movimentos em 2025. Então, é um assunto que todo mundo está na ponta da língua, todo mundo que fala sobre movimentos sociais, às vezes até cobra esses movimentos, mas eu tenho notado que muito pouca gente sabe efetivamente o que é um movimento social, ou muito pouca gente sabe o trabalho que dá para realmente organizar a sociedade, para construir ações coletivas com algum tipo de significado, né? Não é uma coisa simples. E o Partido dos Trabalhadores, por muitos anos, teve primazia nisso, né? As pessoas que trabalhavam ali sabiam como fazer essas mobilizações, sabiam como organizar esses movimentos, e em diversas vezes mudaram os rumos da história brasileira com essas movimentações, ou seja, sabendo como organizar isso. De uns tempos para cá, isso tudo ficou mais difícil. A gente nota isso de alguma maneira conversando com as pessoas. E é também nosso papel aqui discutir por que isso ficou mais difícil. O que efetivamente mudou nos últimos anos, o que vai continuar atrapalhando ou modificando essa dinâmica que nós tínhamos com a sociedade brasileira. Para a gente falar sobre tudo isso, hoje o nosso convidado é o queridíssimo José Genuíno. Já trago ele para dentro, para a nossa tela. Antes, quero só saudar as pessoas que estão aqui conosco, se tornando membros. O João Orlando de Macedo, muito obrigado, se tornando membro. A Lilian Balei, se tornando membra. Não se esqueçam, por gentileza, de dar o like no conteúdo, de se inscrever no canal do 247, né? A mídia alternativa vem sendo um dos grandes pilares de sustentação da democracia brasileira. A gente não pode brincar nunca com isso. Quando o presidente Lula tinha um veto, né, existia um veto a ele ser ouvido na grande mídia, quem fez o trabalho de expor o pensamento do presidente Lula, suas razões, seus sentidos, trazer a ele a convivência
para os seus milhões de eleitores foi a mídia alternativa, a mídia não hegemônica, e esse é um papel importante que só pode ser feito com a ajuda de vocês. Então, eu peço que vocês, se não se inscreveu ainda no canal do 247, por gentileza, se inscreva, vai ali, não custa nada, é só clicar no botãozinho, você vai receber toda a programação do canal à sua disposição. E do ladinho ali tem o Torne-se Membro, que é uma outra forma de você se relacionar com o canal, porque a partir dali você não só está ajudando com a audiência, mas também participando dos esforços que são necessários para manter o canal efetivamente em funcionamento. A gente convida que você dê uma olhadinha para isso também, e na medida das suas possibilidades, isso ajuda a manter o Brasil saudável. Não esquece disso. Toda vez que a gente tem uma mídia hegemônica que tem muito poder e muita força, a democracia perde força. A gente começa a ter uma sociedade um pouco mais doente. Então, mantenha o Brasil saudável a partir daí. E se depois de você fazer tudo isso, você ainda estiver disposto, dá uma chegadinha lá no YouTube e procura canal Fernando Horta e também se inscreve no meu canalzinho humilde. Estamos ali crescendo, nem de longe próximo do crescimento do 247, mas o 247 já é uma plataforma estabelecida, mas nosso canalzinho está crescendo. Eu peço para você, então, se inscrever, nos dar o like nesse conteúdo e vamos trazer aqui para frente alguém que não precisa de apresentações. José Genuíno, deputado federal por diversas vezes, ex-presidente do PT. Hoje, como ele mesmo diz, às vezes ele me corrige dizendo isso, Fernando, hoje sou só um militante, estou aqui lutando pelas causas, pela transformação, e é assim que eu quero continuar, diz ele para mim. Zé, é um prazer te ter aqui. Quero, primeiro de tudo, te dizer que a militância anseia por te ouvir muito. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas lembram das tuas palavras, lembram da última entrevista que você deu, pode ter sido aonde for, as pessoas acompanham, participam disso. É um prazer e um privilégio para mim hoje estar aqui e poder conversar sobre movimentos sociais contigo. Seja muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Fernando. Eu, na condição de militante anticapitalista, de um militante que busca construir uma alternativa de um socialismo renovado, de um socialismo adequado às novas condições da luta de classe nessa quadra do século XXI, eu continuo me dedicando à reflexão, a alguns livros que eu tenho contribuído para o nosso debate, como o livro sobre a Constituinte, o livro que eu publiquei recentemente, Uma Vida em Entrevista, e outros trabalhos que eu estou fazendo. Eu quero ser um militante de causas, de esperança, de futuro. E eu acho que esse tema que você coloca hoje é fundamental. A questão política dos movimentos sociais. A esquerda tem que priorizar o diálogo com as experiências alternativas que se multiplicam no Brasil. A própria resistência ao golpe, a resistência fora Bolsonaro, a própria solidariedade ao Lula quando ele foi preso, a resistência à judicialização da política, a resistência à criminalização da política mostrou a vitalidade da sociedade civil organizada. E na medida em que a esquerda priorizou a institucionalidade, ela perdeu esse vínculo fundamental para discutir a pauta. E para você debater com os movimentos sociais é necessário elaborar uma pauta dos direitos sociais. Uma pauta que coloque no centro da disputa política os direitos, dentro de uma visão ampla e radical, que engloba todos os direitos, como a jornada de trabalho, como a nova classe trabalhadora, a questão do emprego, a questão das políticas sociais, a questão da luta das mulheres, da luta da comunidade LGBTQIA+, a luta do povo negro, a luta das populações originárias. Existe muita coisa nesse país. Eu acho que nós temos condições, Fernando, de propor uma nova coalizão política das forças populares e democráticas. Esse modelo de coalizão que foi construído pelo Lula para a sua vitória em 2022, e esse modelo de coalizão para garantir uma governabilidade, vamos dizer assim, conservadora do status quo,
não atende às expectativas de fazer as mudanças. Nós temos que propor uma nova coalizão política da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dos trabalhadores autônomos, dos pequenos negócios, dos pequenos produtores, seja no campo ou na cidade. Nós temos que propor uma nova conformação política e fazer isso de maneira politizada, de maneira de enfrentamento. No meu modo de entender, essa é a experiência rica que coloca o México, que coloca a França, que está colocando, em parte, a Colômbia, essa experiência que está, vamos dizer assim, influenciando nesse debate político. Nesse quadro de defensiva, a esquerda não pode ir para a moderação nem para o aliancismo. É claro que em determinados momentos ela pode fazer alianças pontuais, mas o essencial é ter um núcleo estratégico do que eu chamo de uma nova coalizão de esquerda, uma nova coalizão democrática e popular. Pois é, meu caro Zé, você tocou em 3 pontos importantes que eu ia tocar um pouco mais adiante, mas já vamos entrar por eles então. A verdade é que a América Latina, apesar dos pesares, vem se modificando muito na relação com os seus movimentos sociais. O exemplo que você deu aí do México, o López Obrador fez barba, cabelo e bigode nas últimas eleições, quer dizer, ganhou absolutamente tudo, de cima a baixo, com um apoio popular que ninguém imaginava que isso ia acontecer. Da mesma forma, na Colômbia, o Petro vem se segurando com todos as tentativas das elites colombianas de produzirem golpes em cima de golpes. Toda vez o Petro vem para as redes, vai para a televisão, denuncia, novamente uma organização para tentar... Né? Em vários lugares nós estamos vendo isso, né? Os governantes entrarem com mais força nesse pedido para que os movimentos sociais se organizem. Mas no Brasil, nós tivemos o contrário, Zé. Eu me lembro que quando o presidente Lula se elegeu ali em 2023, houve uma tensão muito grande, por exemplo, com o MST. Né? Os ministros chegaram a dizer que, olha, não é mais necessário invasão, isso não pode mais acontecer, isso causou um certo ruído estranho ali na esquerda. Depois nós vimos de novo um movimento de tensionamento com os professores, agora nas últimas greves, e essa é uma pergunta que eu queria começar te fazendo. Nós temos, indiscutivelmente, o presidente mais democrata, nas suas práticas e no seu pensamento, mais democrata da história do país. Não é à toa que o presidente Lula recebe no Palácio do Planalto catadores, professores, com a mesma pompa e circunstância que recebe reis e rainhas, e ele é conhecido por isso. Por que no governo do presidente Lula, seja lá no governo Lula 1 e Lula 2, mas mais marcadamente agora no Lula 3, os movimentos sociais parecem estar um pouco anestesiados? Por que isso acontece exatamente com o presidente em que isso deveria estar em maior ebulição? Olha, Fernando, é um fato altamente positivo você ter um presidente da República que, diante do massacre, da violência, da ação terrorista na cidade de Tremembé contra o movimento Sem Terra, ele se compromete publicamente a visitar o assentamento Olga Benário. Esse fato fala por si só. Agora, é verdade que esse processo que nós estamos resistindo, e eu acho que essa resistência tem um marco, que foi toda a ofensiva do modelo econômico, do modelo político, dessa hegemonia, tanto na economia, tanto na política, tanto na questão social, como na questão cultural, na questão ideológica. A reestruturação capitalística, ela se dá a partir, principalmente, da crise de 2008, na relação capital e trabalho, a captura dos fundos sociais, a captura das fontes de matéria-prima, a reestruturação dos fundos sociais para as garantias daqueles que vivem da especulação, e esse processo, no meu modo de entender, tinha que ter uma ruptura pela ótica da extrema-direita. Isso foi o que aconteceu com o golpe, com a prisão do Lula e com a tentativa de acabar com o PT. Eu acho que nós tivemos uma resistência que, até certo sentido, ela foi heróica, porque houve uma resistência ativa. Agora, essa resistência, ela não construiu uma plataforma que eu diria
uma plataforma do povo, dos direitos do povo. A própria luta fora Bolsonaro e contra o golpe tinha que se explicitar numa plataforma. Você sabe que o próprio golpe teve como uma condição de seu êxito a Dilma ter adotado as políticas de ajuste. Porque, olha bem, essa reestruturação capitalística, ela vem também com um elemento central, que é a tirania fiscal. A tirania fiscal é um elemento que garantidor dos interesses do capital, de quem compra ações, quem compra títulos, quem joga na especulação. E essa questão é muito grave porque a dominação política e a exploração econômica, ela avança para que as pessoas aceitem a submissão consentida, a submissão imposta. Então as pessoas começam a se preparar, não tem saída, tem que se acomodar, não tem jeito, é o que dá para fazer, é a tal correlação de força, não há uma atitude, uma postura de enfrentamento. Então essa foi a questão que, no meu modo de entender, acabou influenciando a própria construção da candidatura do Lula em 2022. Podia ter acontecido a partir de um núcleo estratégico da área popular, da área social, da área dos movimentos. Eu acho, inclusive, que o governo Lula deveria estabelecer uma espécie de concertação da governabilidade com os movimentos sociais. Não basta fazer concertação com o Centrão, com o Poder Judiciário, ou com as instituições militares, ou com as instituições de segurança pública. Temos que trabalhar numa concertação popular. Não é para botar essas pessoas dentro do governo, é para colocar o diálogo, a crítica, o debate, as sugestões, o tensionamento. Porque eu entendo, viu, Fernando, que governar nas condições dessa hegemonia neoliberal, que se agrava e se radicaliza com os dois pilares dessa hegemonia, que são os gestores de ativos financeiros e as big techs, se nós não construirmos movimentos populares, movimentos de opinião pública, movimentos de enfrentamento, nós seremos derrotados ou pela via do consentimento, ou pela via da moderação, ou pela via do pessimismo. Então essa é a questão central que, no meu modo de entender, nós não construímos nesse período. O PT, que teve uma vitalidade até a eleição do Lula 1 e 2 e a Dilma 3, ele foi violentamente criminalizado e ele não encontrou um eixo político, programático, estratégico para recuperar a iniciativa política. Eu acho que esse é o grande desafio que nós estamos vivendo hoje. No meu modo de entender, governar nas condições dessa hegemonia é tensionar, é polarizar. Por exemplo, eu defendo uma governabilidade tensionada. Mesmo que a gente perca, mesmo que a gente não tenha maioria no Congresso, você tem que tensionar, você tem que polarizar, você tem que definir posições para dialogar com a sociedade. O caminho da esquerda é voltar a estabelecer laços com a sociedade. Então vamos discutir a crise social, a emergência climática, os riscos de guerra, a questão do movimento contra os preconceitos, a questão da pauta das mulheres, a questão da pauta do povo negro. Vamos discutir o Brasil que nós sonhamos dentro de uma visão mais estratégica. Nós não podemos ficar discutindo plataforma a cada eleição, nós temos que ter um rumo estratégico. Eu acho que o grande problema do PT e da esquerda é ter um rumo estratégico, um programa estratégico de futuro. E a debilidade do PT foi não ter feito esse debate, principalmente a partir da sua história, que foi o 5º encontro, o 1º congresso, o 3º congresso do PT, o próprio 6º congresso do PT, que se realizou em 2017, que sinalizou um movimento de ruptura, um movimento de enfrentamento. Ele foi, vamos dizer assim, revogado pelo 7º congresso, porque se construiu uma maioria que garante uma governabilidade rebaixada, uma governabilidade de sarrafo baixo. Você tem que governar com sarrafo elevado, seja para enfrentar questões internacionais, seja para enfrentar as questões da nossa pauta do dia a dia. Então, no meu modo de entender, essa é a questão fundamental para que a gente possa, inclusive na relação com os movimentos sociais, enfrentar dois problemas.
Primeiro, a politização desses movimentos no diálogo fraternal, sincero e horizontal. Segundo, a organização com formação política. Você sabe que nós enfrentamos um déficit muito grande de formação política, de conhecimento, e é isso que, no meu modo de entender, está dificultando a ofensiva da mobilização popular. Você pega o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi bem lembrado há alguns dias atrás, foi lembrado as ações institucionais do presidente da República há 2 anos atrás, mas nós não realizamos manifestações políticas exigindo a punição dos golpistas. O povo espontaneamente gritou sem anistia, mas nós não demos prosseguimento, não demos curso àquele desejo. Então, eu acho que esse é o problema. A esquerda tem que se inserir no diálogo com esses movimentos a partir de uma plataforma. Aí é que entra. Como é que eu vou dialogar com os movimentos diante do ajuste fiscal do Haddad? Aí tem uma contradição. Como é que eu vou dialogar com os movimentos se não garanto os investimentos em saúde e educação? Como é que eu vou dialogar com a nova classe trabalhadora se eu não abraço a bandeira contra a jornada 6x1? Como é que eu vou discutir a unificação dessa coalizão se eu não incorporo nessa plataforma a luta das mulheres, a luta do povo negro, a luta dos direitos da comunidade LGBTQIA+, a luta dos povos originários, fazendo uma espécie de frente única das forças de esquerda. E para atuar dentro e fora da institucionalidade, para atuar nos palácios e nas ruas. O PT tem que voltar a exercer a política nas ruas. Exercer a política não é só no Congresso, não é só nos palácios, não é só nos acordos. É também ouvir a população, dialogar, receber crítica, que a própria campanha eleitoral demonstrou em 2024 uma vitalidade que, quando o PT soube aproveitar e a esquerda, ela teve êxito parcial, pontualmente. Pois é, aí tu tocas num ponto, Zé, que eu quero aprofundar isso. Por que parece que o governo do presidente Lula tem medo de movimento social? E deixa eu te dizer, olha só, no início do mandato, o MST ameaçou, ou seja, colocar o carro em campo e dizer, olha, nós precisamos de mais esforço para fazer a bendita da reforma agrária que o Brasil nunca fez. Os ministros do governo saíram desesperados, dizendo que não era assim, vamos evitar. Logo em seguida, houve uma reorganização para discutir a deforma trabalhista. Eu chamo de deforma porque não foi uma reforma nenhuma, foi uma retirada de direitos unilateral, e imediatamente eu me lembro que até o ministro do Trabalho veio a público dizer, olha, talvez a gente comece a repensar essa questão, e aí veio o alto escalão do governo sentando porrada em cima, dizendo, não, isso não está sendo discutido de forma nenhuma. Depois os professores sentiram isso. Por que o governo atual do presidente Lula parece que tem medo desses movimentos sociais? Parece que toda vez que a gente pode ir no carrinho desses movimentos, como foi, por exemplo, no caso das mulheres, as mulheres brecaram um projeto de lei totalmente brutalizante do seu corpo através de movimento na rua. E o governo não fez um aceno nessa direção. Por que está havendo essa desconexão agora nesse sentido? Ou isso não está havendo? Isso é só uma má interpretação? O governo está com o timing certo? Como é que isso te parece? Você tem razão, Fernando. Há uma desconexão. E a raiz dessa desconexão foi uma concepção de que a governabilidade ela se limitaria à reconstrução do país. Não incorporou na governabilidade as mudanças, a transformação. A própria limitação de uma frente ampla, eu acho que a frente ampla, em alguns momentos, você pode realizar com um objetivo concreto e determinado. Agora, você não pode se limitar a essa frente tática e pontual. Você tem que ter um núcleo estratégico de uma frente mais polarizada, mais enfrentada, de maior enfrentamento. Eu acho que houve uma concepção de governabilidade com a própria eleição de 2022, a força que a direita recolocou o seu projeto, a sua alternativa golpista, a sua violência, toda a concepção a visão da espécie de guerra cultural, a intolerância, o preconceito, o aparato religioso, que foi muito forte, a própria discussão sobre o aparato coercitivo das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública, colocou
a esquerda numa postura defensiva. E eu acho que o presidente Lula, que foi um grande feito a sua eleição, ele não deu o passo seguinte. O passo seguinte seria o quê? Eu tenho uma frente ampla, mas dentro da frente ampla, vamos escolher alguns momentos para tensionar. Tensionar em relação ao rentismo, tensionar em relação à reforma trabalhista, tensionar em relação ao financiamento das políticas públicas, tensionar em relação à pauta da luta das mulheres, a pauta da luta antirracista. Esses tensionamentos, mesmo em relação aos povos originários, ele ficou limitado. Até porque o governo foi abrindo muito a aliança. A aliança na eleição era de um patamar, depois na transição ela ampliou mais ainda e no governo ampliou mais ainda. E eu acho que a própria direita que entrou no governo começou a pressionar e chantagear a partir de uma maioria congressual. E o modelo que nós adotamos de conviver com essa maioria foi um modelo equivocado, que eu discordo, porque não foi um modelo de tensionamento. A liderança do presidente Lula, e o Lula é a melhor possibilidade que nós temos para realizar esse projeto, ele tem que potencializar o seu diálogo com a sociedade, a sua comunicação direta com o povo, os enfrentamentos. Eu acho que ele tinha que ter organizado melhor o núcleo político do Palácio do Planalto para auxiliá-lo nesse enfrentamento. Eu acho que a força que ele demonstrou na eleição foi tão grande que ele praticamente disse: o que há de mais avançado sou eu me basto, e é isso que vai... É a única possibilidade da esquerda. Não entendeu, não compreendeu que era necessário um passo à frente. Por isso que eu entendo que nós, em 2025, nós estamos numa encruzilhada, Fernando. Se o governo continuar cedendo ao rentismo, cedendo ao centrão, cedendo ao agronegócio, cedendo ao imperialismo, ele vai ficar encantonado, ele vai ficar prisioneiro desse constrangimento. Ele tem que tensionar. Eu não estou falando aqui que nós temos correlação de força para fazer a ruptura, mas nós temos que tensionar, até porque você tensionando, você negocia melhor. Tensionando, você, vamos dizer, acumula mais força. Tensionando, você dialoga com a sociedade. O grande problema é que nós não incluímos na dimensão da governabilidade a relação com a sociedade. Por isso que essa discussão que você propõe, ela é estratégica, Fernando. É estratégica para que a gente possa colocar a força social, a força popular, os novos segmentos de luta numa convergência. Eu acho que nós temos hoje muita coisa que acontece no Brasil, mas não há uma convergência política em torno de uma plataforma, que ninguém vai mandar em ninguém vai dirigir, tudo será buscado na forma de consenso, de baixo para cima, da sociedade para a institucionalidade. Se a gente não incorpora isso, por exemplo, Fernando, a discussão sobre a crise climática com os acontecimentos do Rio Grande do Sul, a crise climática dos acontecimentos em relação à Amazônia, em relação ao Pantanal, em relação às enchentes aqui em São Paulo, a crise dos serviços públicos que foram privatizados, veja a crise da Enel. Nós devíamos ter colocado, olha, o que está em jogo é o modelo de privatização, é o custo da tarifa, é a qualidade dos serviços, e abrir esse debate. A esquerda não pode se negar a fazer o debate ousado, até porque não foi ela que produziu esse modelo de privatização, esse modelo do rentismo, e nós não podemos ser capturados por ele. Eu acho que a minha divergência com a equipe econômica do Haddad, que concorda inteiramente com as opiniões do Rui Falcão, é que ele partiu de um arcabouço fiscal limitando os investimentos públicos. Num quadro de crise, como é que você vai limitar os investimentos públicos, como agora aconteceu em relação ao nível de aumento do salário mínimo? O salário mínimo é o principal instrumento de distribuição de renda. Nós não podemos estabelecer uma limitação a partir de uma meta, a partir de um arcabouço. Esse é o problema aqui, no meu modo de entender. A tirania fiscal, se ela não for enfrentada, ela aniquila politicamente a esquerda, porque vai diminuir a abrangência dos programas sociais, da inovação das políticas públicas. E aí, Fernando, acontece um outro problema. A questão democrática ela tem que estar relacionada com essas questões sociais, porque o Brasil
A democracia está vivendo uma crise. E dizer que a democracia está consolidada, eu não digo isso. Nós estamos vivendo uma crise, não só diante de novos fatos, como o papel das Big Techs e o papel dos gestores de ativos, como também o núcleo tutelar, o núcleo da tutela militar, o núcleo da segurança pública, o núcleo de direita dentro do Poder Judiciário. Se a gente não fizer uma reforma constitucional dessas instituições, a governabilidade será mitigada, a governabilidade será rebaixada. E aí, como a gente vai ficar desgastado perante a população, aí se cria as condições de rupturas pela direita. Por exemplo, se o governo Lula não elevar o sarrafo para dialogar com a população, a partir dos indicadores sociais que são positivos, mas tem que ser consistente, mais amplos, quando chegar em 2026, a direita e a extrema-direita tentarão buscar uma alternativa sem Bolsonaro para que o Lula seja derrotado, ou então ele seja capturado para uma política de negociação com base nos postulados do modelo neoliberal. Sabe, Zé, eu estava conversando agora, eu estou no Rio de Janeiro, eu não estou eu não estou em Brasília, né, e por isso que as pessoas estão vendo aqui, estou num setup diferente. Eu vim aqui para o Rio, estava conversando com o taxista que me trouxe do aeroporto até o lugar onde eu estou. E eu vi, uma coisa que eu fiquei impressionado é que a população não consegue saber quando o governo perde. Deixa eu explicar isso melhor. Veja bem, quando a gente constrói uma frente ampla, fica parecendo que está todo mundo junto, puxando para o mesmo lado, e não é verdade. Não é verdade, então, tem disputa. Isso, está disputando o governo. Só que a população não sabe quando nós perdemos. Ou seja, está faltando o governo chegar e dizer, olha, esse aumento do salário mínimo não é nosso, e nós perdemos. Nós queríamos um aumento de tanto, mas o parlamento não permitiu. Ou seja, em todas as coisas, fica parecendo que os ganhos são sempre divididos entre a frente ampla, e aí sempre aparece o Lira para dar discurso de que ele ajudou, os ministros de direita dizendo que ajudou, mas os prejuízos, no momento em que a população é afetada, fica tudo nas costas do presidente Lula. Parece que o Lula é sempre o cara que tentou fazer as coisas ruins, e isso não acontece direto. As pessoas precisam ser melhor informadas. Para tomar um pouco o que você falou aqui, você é o terceiro presidente do PT que está se manifestando nos últimos tempos no mesmo sentido. Começou com o José Dirceu, vindo a público em diversos momentos, reiterando seu apoio em conteste, aquelas coisas todas ao governo, né? Mas sinalizando que havia um problema sério ali na questão da forma como a política econômica estava sendo levada, e que isso estava influenciando, de alguma maneira, o próprio movimento social em direção ao governo e em direção ao PT. Agora, nessa semana, o ex-presidente Rui Falcão, atual deputado federal, fez uma entrevista bastante forte para Mônica Bergamo, onde ele toca em muitos pontos de forma muito direta, também no mesmo sentido, dizendo, olha, da forma como nós estamos, nós vamos estar... Ele chega a usar o termo governo sequestrado, né, que o presidente Lula estaria sequestrado nesse momento frente a essa gama de interesses que entraram para dentro da chamada frente ampla. Agora você toca no mesmo ponto e na mesma situação. Não seria o caso do presidente Lula chamar ex-presidentes do PT e fazer uma grande conversa para entender qual é esse argumento que todos vocês, de forma diferente e de forma separada no tempo, vêm trazendo? Essa chamada de pessoas para dentro do processo de negociação e de governo que você tem pedido, e que eu acho que os movimentos sociais precisavam realmente estar mais próximos do governo, ele não poderia começar com um gesto assim do presidente, nesse sentido, conversando, tentando entender vocês? Ou você acha que o trabalho do PT tem que ser separado do governo e a gente tem que construir um partido diferente, um partido de luta, um partido que não se contente em ser, vamos dizer assim, acessório a esse processo de governabilidade? Eu defendo a partir da minha experiência política que eu vivi, um partido com mais autonomia em relação ao governo. Um partido que tem a capacidade de elaborar, de criticar, de apoiar o governo nas questões centrais, como, por exemplo, a questão do imposto de renda, a tabela do imposto de renda,
a questão da taxação dos mais ricos, a questão do investimento diante da emergência climática no Rio Grande do Sul, a questão da emergência climática na Amazônia e no Pantanal, os problemas da segurança pública. Eu acho que o PT tinha que conversar com o Lula para que ele possa ter mais autonomia para disputa, porque a frente ampla é mais ampla do que o próprio PT, e o PT tem que ter autonomia para fazer a cobrança, para fazer a disputa. Em primeiro lugar, isso aí. Segundo, e eu faço essa avaliação, Fernando, com base na minha experiência que eu vivi no Lula 1, quando eu fui presidente do PT. Uma das minhas autocríticas é que nós devíamos ter construído, naquele momento, uma autonomia do PT em relação ao governo naquele início de 2003. E eu acho que essa questão está pautada hoje. E eu acho que esse é o tema importante para o Congresso do PT, que deve se realizar a eleição direta até junho de 2025. A segunda questão é que eu acho que o PT devia organizar uma frente de esquerda mais ampla do que o PT, com os partidos como o PSOL, o PCdoB, parte do PSB, parte do PDT, parte da Rede, parte do PV, parte dos partidos que não apoiaram o PT, como a UP, como outras formações de esquerda que não estão na aliança, mas que nós devemos buscar construir processualmente, progressivamente, uma unidade programática. E, a partir daí, nós devíamos estabelecer uma espécie de pactuação social com os movimentos e com a sociedade. Eu achei muito interessante... Deixa eu só te perguntar uma coisa. Como é que você responde ao argumento que muitas vezes se coloca de que a esquerda não tem voto? Você pactuou aqui que o PT tem que organizar esses movimentos sociais, partidos políticos, você citou o PSOL, você citou o PDT, você citou uma série de partidos de esquerda. Mas eu já ouvi de pessoas bem grandes ali do PT o argumento da seguinte situação: essa gente não tem voto. A eleição de 2024 mostrou que eles não têm voto. E, portanto, se eles não têm voto, nós temos que ir para o centro. Como é que você responde a esse tipo de crítica? Que tem muita, vamos dizer assim, bate muito no ouvido daquele pragmatismo político rasteiro. Esse pragmatismo rasteiro eu vou responder com o elemento factual. Em 5 eleições, o PT venceu 5 eleições presidenciais. Segundo, nós fizemos disputas importantes em grandes cidades, fomos para o segundo turno em algumas delas e tivemos, vamos dizer assim, derrotas eleitorais e derrotas políticas. Mas o PT não tem voto, essa é uma falsa narrativa, porque diante de tudo que aconteceu com o PT, desde o Mensalão, passando por Lava Jato, passando pelo golpe, e o PT está com essa força que ele tem capilaridade nacional. Não, o PT segue tendo voto. A crítica é aos outros movimentos. Ao PSOL, ao PDT, ao PCdoB, PCB, aos movimentos sociais como um todo. Porque isso, quem defende hoje que o partido vá para a direita, e quem defende hoje, por exemplo, que os movimentos sociais podem ficar alijados, distantes do processo de tomada de decisão, trabalha nessa perspectiva. Diz assim, olha, esses caras não têm voto. Nós temos que nos juntar com quem tem voto. Como é que você responde? Não é o PT não ter voto, é esse grupo que a gente quer que seja ouvido, que eles dizem que agora eu entendi. Primeiro, o PT é contra o status quo. O PT não aceita ser protagonista do status quo. O PT quer fazer a mudança. Por isso que eu não vou fazer aliança com quem defende o status quo. Essa é a primeira condição. Condição sine qua non. Segundo, eu vou construir o movimento. Quando você se propõe a construir o movimento, você vai ligando as pontas. Você vai ligando, vamos dizer assim, os consensos. Eu defendia isso, Fernando, já na resistência fora Bolsonaro. Naquelas passeatas, naqueles comícios, eu advogava que o Lula estabelecesse uma mesa de conversação com as forças à esquerda. Você tem que estimular. A esquerda, nesse quadro de crise, ela tem que ser protagonista, ela tem que se aparecer, ela tem que mostrar as suas credenciais. E o PT tem uma responsabilidade muito grande de ser vamos dizer assim, um animador, ser um indutor, ser um articulador desse projeto. Não é o hegemonismo, não é a exclusividade do PT, não. É um processo de convergência plural
com um consenso progressivo, que eu acho que o PT poderia fazer esse movimento, para ter uma espécie de frente ampla, como aqui tem no Uruguai, que o limite é até a centro-esquerda, é diferente da frente ampla aqui do caso que elegeu Lula. Então, eu acho que esse é o problema, que nós devíamos resolver no bojo do Congresso, no bojo do PED que vai se realizar em 2025. Então, olha bem, porque o PT tem uma história, tem vitalidade, tem capilaridade, tem força, agora ele tem que estimular, incentivar outras agremiações políticas e ele fazer o diálogo com os movimentos. Isso é uma construção, você fazer plenárias, fazer reuniões, você fazer debate, criar escola de formação. Eu acho que o PT tem um campo que nós devíamos explorar melhor e que tem um grande potencial para a gente fazer esse debate. Eu sou meio otimista, eu sou ousado, eu acho que o PT devia estar propondo, Fernando, grandes debates através da Fundação Perseu Abramo, grandes eventos, inclusive com repercussão internacional, para discutir a crise do sistema, o futuro da humanidade, discutir temas como o risco da guerra, a emergência climática, a questão social, a gente fazer grandes convênios, grandes eventos, porque a esquerda não pode ficar escondida, não pode ficar limitada, ela tem que ser ousada diante de uma crise tão grave como a que nós estamos vivendo. Então, a minha postura é de tomar iniciativa. O PT tem que fazer isso. Eu sei que a maioria do PT resiste a isso. Até porque cria uma espécie de determinismo da correlação de força. Esse determinismo da correlação de força é um equívoco. A correlação de força você muda, você altera, até porque a correlação de força é dinâmica. Você toma iniciativa e você citou aí, por exemplo, o PT, os movimentos sociais podem ficar à esquerda do governo. Essa ideia de que o governo é à esquerda não é correta. Alguns dizem, não, o que tem de melhor é o que nós estamos fazendo no governo. Está errado. Isso levou a uma postura equivocada com a greve dos professores, uma certa defensiva no projeto contra o estupro, uma certa defensiva demorou pelo menos a se manifestar na bandeira da jornada contra a jornada 6x1, e outras iniciativas que vão se desenvolver no ano de 2025. Então, olha bem, eu defendo claramente uma inflexão à esquerda do PT. E isso ser dito para o Lula, que nós vamos construir um caminho à esquerda do próprio governo que ele dirige. Isso pode ser feito de maneira democrática, de maneira civilizada, de maneira plural, sem sectarismo. Eu quero que o governo dê certo. Para o governo dar certo, que é realizar a transformação e a reconstrução democrática, social, soberana e reindustrializar o país, eu tenho que tensionar, eu tenho que pressionar, eu tenho que exigir. Se a gente fica parado, o governo vai ser capturado pela direita e pela extrema-direita, pela mídia conservadora, pelos instrumentos do imperialismo americano que tem uma influência aqui na classe dominante brasileira. Esse é o problema. Então, a maneira de contribuir para o êxito do governo é a gente construir uma política de luta, uma política de não acomodação, uma política de enfrentamento. Os movimentos sociais, de alguma maneira, fazem parte desse processo todo. E, a diferente do que as pessoas imaginam, muita gente diz, os movimentos sociais estão meio apagados. Não, só esse ano de 2024 nós tivemos uma enorme mobilização de mulheres, nós tivemos uma mobilização significativa de professores, nós estamos tendo uma mobilização forte dos povos autóctones, especialmente no que aconteceu ali na questão dos Yanomamis. Quer dizer, os movimentos sociais estão ali de alguma maneira. Você acha, Zé Genuíno, você defendeu aqui que o governo está formando frente ampla para cima, com as institucionalidades, com os partidos, e que você quer uma frente ampla para baixo, com os movimentos sociais, com as organizações, com o povo. Você acha que isso o presidente Lula, inclusive, tem várias vezes tem dito, né, que quer que as pessoas se manifestem. Você acha que isso está sendo bloqueado no governo? Por quê ou por quem? Porque me parece que o presidente fala, e toda vez que ele fala, ele diz, eu quero mais interlocução, eu quero mais povo na rua, mas chega na hora de fazer essas coisas, o que nós vemos
foi aquele fiasco do 1º de maio, onde o presidente Lula, inclusive, ficou furioso com aquilo que aconteceu, e nunca tinha acontecido aquilo na história do PT. Onde é que está o gargalo dessa conversa e dessa negociação? Na linha política, na orientação política, na elaboração da estratégia e da tática política. O conjunto do partido, da sua maioria, os ministros do PT, na relação com o presidente Lula, tem que sair dessa visão de uma frente ampla institucional. Ô, Fernando, a institucionalidade do Estado brasileiro foi amputada, foi violada com o golpe de 2016, com o Temer, com o Bolsonaro, durante 4 anos, durante 6 anos. Portanto, olha, houve uma reestruturação conservadora, autoritária dessa institucionalidade. E hoje o movimento principal que a direita faz é desidratar o presidencialismo brasileiro. O presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo, ele tem que ser uma espécie de subserviente à maioria congressual, ao mercado e ao próprio Poder Judiciário. Nesse momento, o Poder Judiciário está tendo uma postura positiva na investigação, na denúncia dos golpistas. Agora, nós temos que ter um outro modelo de institucionalidade. Por isso que eu advogo grandes reformas institucionais, fazer um debate sobre essa institucionalidade. Outra, ligado com essa questão, envolve um problema da participação da sociedade. Você sabe que a própria institucionalidade da Constituição de 88, ela limita a participação popular, é o plebiscito, o referendo, a iniciativa de lei. Nós temos que democratizar a participação popular. O nosso sistema eleitoral, Fernando, é um sistema oligárquico, porque o peso do eleitor para governador, para deputado, é diferente do peso do eleitor para presidente da República. Isso é uma deformação que acaba facilitando a oligarquização. E com orçamento secreto, emenda individual e emendas PIX, se forma um eixo de oligarquização do poder lá embaixo. E essa oligarquização do poder institucional se relaciona e se casa com a hegemonia do rentismo, da Faria Lima, do lucro, da especulação e vai por aí afora. Por isso que, no meu modo de entender, o nosso projeto ele é de rupturas. O nosso projeto é de enfrentamento dessas estruturas. Por isso que a discussão com os movimentos sociais ela tem que ser também uma discussão politizada. Além das pautas, nós temos que fazer nessa frente para construir alternativa popular, alternativa de poder popular, um movimento de disputa contra-hegemônica, um movimento de disputa de corações e mentes, que foi esse a grande limitação dos governos Lula 1 e 2. Eu nunca esqueço, Fernando, uma colocação do professor Antônio Cândido, que ele disse para mim uma vez: olha, vocês fizeram uma espécie de revolução porque botaram o povo no orçamento. No capitalismo, o orçamento é para botar o povo, e vocês botaram o povo no orçamento com 65 milhões de pessoas com políticas sociais do orçamento. É claro que isso ia levar a uma ruptura, e vocês não prepararam a conscientização do povo, e tiveram ilusão na classe dominante. Aí eu dizia, mas era um processo de revolução? Ele disse, um modelo de revolução criativa. Porque quando a gente fala revolução, a gente imagina a ruptura com a luta armada, com o assalto ao Palácio de Inverno, com a greve geral, não. É uma contra-hegemonia que vai acumulando força, que vai criando formas alternativas, que vai fazendo campanha, vai fazendo concertações pelo lado da esquerda, pelo lado popular, vai projetando novas lideranças, vai incentivando novas forças sociais. É este processo que, no meu modo de entender, o Brasil precisa, e o PT devia ser uma força promotora desse modelo de revolução democrática e popular. E quando eu falo essa palavra revolução, é no sentido de transformação, é no sentido de ruptura. Eu não estou aqui advogando qualquer processo aventureiro, não. Até porque eu tenho uma avaliação da minha experiência política dos anos 60, dos anos 70. Eu estou recolocando o tema de mudar o sistema. Eu estou colocando o tema de mudar essa estrutura, porque se eu não colocar isso, Fernando, eu vou cair na acomodação, eu vou cair na mesmice, eu vou cair na capturação. Então esse é o problema. E eu acho que o PT precisa recolocar esse debate
dentro de uma visão estratégica relacionada com a tática para cada período. Sabe, Zé, eu estava conversando com algumas pessoas, professores, amigos, colegas nos Estados Unidos, e perguntei para eles assim, por que o Biden tinha perdido, a Kamala Harris tinha perdido a eleição, por que o governo Biden não tinha conseguido ganhar o apoio da classe média, e em grande medida tinha permitido a volta do Trump. E aí uma pessoa que eu respeito demais, porque é um professor muito conhecido lá, me disse a seguinte frase, disse assim, Fernando, acontece que os democratas ficaram dizendo para o povo americano que estava tudo bem e que por isso eles deviam continuar, porque estava tudo bem. Enquanto que o Donald Trump dizia que não está nada bem e que tudo deve mudar. E aí ele disse para mim assim, as pessoas viram que não estava tudo bem. As pessoas sabiam que era preciso mudança e os democratas não ofereciam essa mudança. Então, o Trump acabou ganhando. Você acha que isso pode acontecer com a gente em 2026, Zé? Você acha que se a gente continuar dizendo que está tudo bem, a gente não cai numa espécie de armadilha semelhante a essa que nós estamos olhando? Porque que tem coisas boas e que o governo melhorou muito em relação ao governo anterior, isso é indiscutível. Mas daí a dizer que todas as coisas que nós estamos pleiteando e que estamos fazendo estão andando maravilhosamente bem, me parece que a gente acaba caindo nessa armadilha que vitimou a Kamala Harris, não? Esse risco existe, Fernando, e você tem razão. Você sabe que a melhor maneira da gente avançar, primeiro, a esquerda não pode ser identificada com o status quo. A esquerda tem que ser uma alternativa ao status quo, ao sistema. Nós não podemos deixar que a extrema-direita seja antissistema e a esquerda que governa seja parte do sistema. Nós não podemos aceitar isso. E como é que enfrenta isso? Com o programa, com a prática política, com a tática de enfrentamento, com a acumulação de força no sentido de preparar grandes linhas de enfrentamento político. Por exemplo, nós estamos perdendo algumas oportunidades, Fernando. Por exemplo, a questão climática, o Rio Grande do Sul era uma grande oportunidade para a gente descortinar um modelo de como enfrentar a questão climática. O problema da segurança pública, um grande tema que a gente podia ter criado o Ministério da Segurança Pública e ter elaborado uma nova política de segurança pública. A questão da tutela das Forças Armadas, que vai exigir reformas do que é uma política de defesa como política pública do Estado. A questão de como garantir o financiamento das políticas públicas, das políticas sociais. Mas não é o financiamento do Estado de uma única, é o financiamento do Estado através de concertação com os movimentos organizados. E você citou a greve dos professores. Nós podíamos ter lançado uma grande campanha retomando a ideia de uma frente democrática pela educação pública no Brasil. Nós não fizemos isso. Nós ficamos convivendo com escola sem partido, com a escola cívico-militar e não fomos para esse enfrentamento. Essas estruturas que veio do golpe de 2016 e do governo Bolsonaro, nós ainda não enfrentamos na sua complexidade e na sua radicalidade. E, no meu modo de entender, um projeto de esquerda tem que fazer esse enfrentamento. Até porque, no meu modo humilde de entender as coisas, a plataforma de direitos é o caminho para a gente enfrentar essa onda da direita disputar corações e mente com a população trabalhadora, com a população pobre. Vamos discutir o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente, o direito ao ar, o direito a ter uma energia limpa, o direito a uma segurança pública, o direito ao lazer, o direito à cultura, o direito ao entretenimento. Os direitos compõem hoje uma plataforma essencial para enfrentar o modelo neoliberal, porque o modelo neoliberal é a negação dos direitos, por isso que ele vai para o caminho do individualismo, do salve-se quem puder. Eu acho que a gente precisa reelaborar uma estratégia com base nessa plataforma de direitos, até para a gente fazer uma crítica com base nela da institucionalidade brasileira. Fernando, a institucionalidade do Estado brasileiro é oligárquica, centralizada e autoritária, principalmente porque a Constituição de 88, e eu abordo isso no livro Constituinte, Avanços, Lições e Crise, com a companheira Andréa Caldas, a gente aborda essa questão
fazendo uma recuperação da memória da Constituinte. Portanto, o que aconteceu com as 129 emendas, inclusive da ordem econômica do Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu com o golpe de 2016, o que aconteceu com o teto de gasto, o que aconteceu com o Banco Central Independente, o que aconteceu com o modelo de privatização, que está levando à crise dos serviços públicos, isso envolve uma crítica fundamentada, uma crítica programática da esquerda a esse modelo. E aí a gente tem que delinear um projeto alternativo de país. É isso que me apaixona, é isso que me movimenta, é isso que me inquieta. Meu caro, você fala com, e todo mundo no chat aqui está comentando isso, eu te coloquei algumas das mensagens aqui na frente, você fala de uma forma que encanta efetivamente as pessoas. As pessoas aqui estão, várias, comunicando a ideia de que Genuíno nos dá esperança, o Genuíno nos traz um caminho para pensar, não nessa situação de ser contra ou a favor do governo, mas em como melhorar esta relação do governo com, efetivamente, as bases sociais. Porque eu me recordo, Zé, a gente está indo para o final do programa, a gente tem 4 minutinhos ainda, mas uma das coisas que me parecia que tinha ficado muito bem instalada era aquela frase que foi dita pelo Mano Brown, se não me engano, ao presidente Lula diretamente, quando ele disse que o PT tinha se afastado das periferias, se afastado da base, não estava mais ouvindo. E naquele momento ele disse isso abertamente para o presidente reconheceu, e pareceu que aquilo tinha ficado pétreo, que aquilo ali tinha sido compreendido. Mas o que nós vimos nesses 2 primeiros anos, e aí, se você discordar, por gentileza, depois me avisa, o que nós vimos nesses 2 primeiros anos é um governo que cada vez mais procura entender a ideia de governabilidade como governabilidade institucional e institucionalizada. Buscam votos no parlamento e não necessariamente apoios na sociedade. São capazes, por exemplo, como houve agora a questão do valor do salário mínimo, são capazes de perder apoio de parlamentares do PT e ganhar apoio de parlamentares do PL. Você acha que nesses próximos 2 anos dá para a gente mudar isso e o presidente Lula chegar em 2026 nos braços do povo, como sempre aconteceu nas eleições em que ele foi vencedor? Ou você acha que nós já perdemos muito tempo e a volta agora vai ser mais complicada? Eu ainda confio que o presidente Lula pode dar uma inflexão à esquerda. Para mim, Fernando, política é encantamento. Política sem encantamento, política sem esperança, política sem futuro, ela é a acomodação ao status quo. A governabilidade não é a manutenção do status quo. A governabilidade é para fazer a transformação. É para atender as reivindicações populares, é para fazer a disputa política. Governabilidade não é uma coisa morta, paralisante, acomodada. A governabilidade é para você tentar instrumentos de alteração. E eu acho que o presidente Lula tem que fazer uma inflexão à esquerda. Se ele fizer uma mudança apenas para atender o centrão, se ele fizer alterações no governo apenas para acomodar as várias tendências do centrão, eu acho que ele ficará prisioneiro dessa maioria de direita e até de setores da extrema-direita. Eu acho que ele devia combinar isso com o movimento à esquerda, na relação com os movimentos sociais. Foi positivo ele vetar aquela alteração no BPC, mas manteve a alteração do ajuste no salário mínimo. Eu acho que ele tem que fazer essas sinalizações. Como o Lula tem um instinto de sobrevivência muito aguçado, como ele é uma liderança política que sabe dialogar, tem sensibilidade política, eu ainda aposto que com a pressão, com a inflexão, com as sugestões, a pior coisa para o Lula é a atitude daqueles que só batem mão nas costas. Não é para dizer o sim e bater a mão nas costas, é para dizer, olha, isso aqui vai dar errado. Eu brinquei uma vez, Fernando, com os amigos, dizendo o seguinte, no governo tem que ter o pessoal do VDM, vai dar merda. Para fazer a crítica, é o Ministério do VDM. Tem que ter isso aí. Se acomodar é paralisante. Nós não vivemos uma situação de acomodação. Essa ideia de não polarizar é um equívoco. Eu concordo inteiramente com a crítica que o Rafael Con faz.
Nós não podemos deixar de polarizar. A esquerda polariza porque ela quer mudar. A esquerda polariza porque ela tem adversário. A esquerda polariza democraticamente porque ela quer outro futuro para a humanidade. O mundo do jeito que está, o Brasil do jeito que está. Se a gente não polarizar, a gente vai ser prisioneiro do status quo. Isso é suicídio político. Então, eu acho que tem possibilidade. Se o PT fizer um grande debate na sua eleição direta de renovação da direção, se o PT chacoalhar a militância, que é em torno de 3 milhões de filiados, vários diretórios, se o PT fizer debates, encontros, eleição direta, eu acho que a gente pode mandar um recado para o governo. Você viu que na última reunião do Diretório Nacional, por 7 votos, por 3 votos, a gente quase ganhou da maioria governista. Então, eu acho que a base do PT está incomodada, a base do PT está aberta, a base do PT está com a sensibilidade aguçada. E eu confio nesse processo. Que a Sem Flor desabroche. Vamos fazer o debate, vamos destravar o debate. Eu acho que isso exige ousadia, sonho. Fernando, o que seria de nós, militantes de esquerda, se a gente não sonhar? Mesmo que apareça que o sonho é impossível, conforme aquela música tão bem cantada pelo Chico Buarque. Zé, muito obrigado. Nós terminamos aqui o programa, passamos nos horários. Eu quero te agradecer demais o teu tempo, a tua esperança, a tua visão, os teus ensinamentos aqui. Muita gente aplaudindo, muita gente querendo você para ministro do MDV. Né? Eu acho que o Zé precisa ter mais participação nesse processo. Te agradecer demais. Te desejar todo o carinho, toda a felicidade nesse ano que se inicia, Zé. E tomara que a sua voz seja ouvida e reverbere, porque a gente realmente está precisando. Olha, Fernando, eu agradeço muito. Você sabe que eu tenho um respeito muito grande pela sua elaboração, pelas suas intervenções. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente tem um grau de afinidade, de pensamento comum, que é muito importante. Nesse mundo de hoje, as pessoas do bem se encontrarem, dialogarem, fazerem pactos, porque nós não podemos ficar o eu sozinho, nós temos que fazer o coletivo junto. Para mim, eu só acredito em projeto que seja coletivo, não é um individualismo. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado para todo mundo que nos assistiu até aqui. Não se esqueçam de curtir o conteúdo, não se esqueçam de você mesmo compartilhar, se você puder. Não é sempre que a gente tem uma figura com toda essa experiência, falando com toda essa esperança. Para todo mundo, um excelente final de domingo e até semana que vem com mais conversas sobre 2024 e 2025. Até mais, gente!